Amém, irmãos? Eu nem vou ler o texto, só vou dizer onde está, no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, os primeiros versículos. É sobre o centurião de Cafarnaum. Nós tínhamos verificado alguns temas das mensagens que costumamos pregar, e sempre o Espírito nos falava sobre essa mensagem. Fomos a outros textos, mas sempre voltávamos aqui. Então, nós concluímos que era realmente o que Deus estava querendo para essa manhã. Capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Vamos orar. Pai, obrigado por esta manhã tão bonita que nos concedes, pela presença dos teus filhos aqui, muitos que estiveram no dia de ontem e na sexta-feira ouvindo palavras maravilhosas de edificação, de despertamento, e que estão aqui, Senhor, para dar continuidade à sua edificação espiritual, ao seu aprendizado e à maior comunhão contigo. Nesta hora, Senhor, vem abençoar esses instantes de reflexão na Tua Palavra e que possamos ser usados por Ti para falar ao coração necessitado. Para a glória do Teu nome e em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Irmãos, nós encontramos no Novo Testamento alguns centuriões. E é interessante que essas autoridades romanas que aparecem no Novo Testamento sempre são pessoas boas. É uma colocação assim meio antagônica, porque os romanos eram cruéis, eram dominadores, eram devassos, eram pessoas que escravizavam, e eles eram poderosos porque era o maior império da época, então eles iam dominando e ali se estabelecendo, escravizando o povo. Mas a Bíblia fala desses centuriões sempre olhando um lado bom deles. O primeiro que nós vemos é aquele que na crucificação de Jesus, quando Jesus pronunciou as palavras, tudo está consumado, e houve aquela manifestação tremenda da natureza, com a escuridão vindo sobre a terra, o centurião olhou e disse: este era realmente o Filho de Deus. Não quer dizer que ele se converteu com isso, mas ele foi tocado naquela hora para reconhecer que eles acabavam de matar um Filho de Deus. Possivelmente, na concepção romana, que estava ligada à mitologia e a deuses, ele estivesse pensando em Jesus como um homem, filho de algum deus, adorado pelos pagãos da época. Mas ele via naquele homem algo diferente, algo que lembrava uma divindade. Depois nós vamos encontrar no livro de Atos um centurião chamado Cornélio. Esse já é diferente, porque esse centurião, para ser crente, ele só faltava conhecer Jesus, porque ele orava, ele frequentava as reuniões de sinagoga, fazia esmolas, e ele e toda a sua família eram piedosos. É algo assim estranho para um romano que dominava ali, naquela região, porque o centurião era um comandante romano que tinha a seu dispor 100 soldados, por isso é chamado de centurion, né? Centurião. E para manter a ordem, era como se fosse o comandante da polícia militar, de um batalhão, para manter a ordem naquela região. E esse homem era piedoso, e Deus falou com ele, encaminhando
a Pedro, que foi até Jope, né? Ele mandou mensageiros a Jope. Pedro veio e falou ali, pregou, e todos que estavam na casa se converteram. Houve um derramamento do Espírito Santo, e a igreja cristã teve as portas abertas para os gentios, para aqueles que não eram judeus, depois desse encontro na casa de Cornélio, o centurião. Quer dizer, justamente a polícia que estava ali para coibir que novas religiões, novos pregadores pudessem aparecer, justamente na casa dele, Deus operou e a igreja se expandiu por toda aquela região, através de Cornélio, um centurião romano. E vemos um outro centurião no ministério missionário de Paulo, lá já quase no final do livro de Atos, um centurião chamado Júlio, que tratava Paulo com muito carinho, com gentilezas, respeitando o apóstolo. Se ele chegou a se converter, não se sabe, mas o fato é que ele tratou muito bem daquele missionário, talvez o maior missionário que nós temos na história da igreja, o apóstolo Paulo. E esse centurião que os irmãos acabaram de ver aqui, é um outro que chega até nós como uma pessoa que foi abençoada e que também era abençoada ali entre os judeus. Eu gostaria desta manhã de, pensando nessa palavra sobre o centurião, verificar que há 3 manifestações interessantes, 3 declarações, que eu coloquei aqui como 3 vozes, porque a Bíblia diz que esse centurião, que existia ali em Cafarnaum é uma cidade próxima da Galileia. Quando nós estivemos ali em Israel, já encontramos mais ruínas, né? A cidade mesmo já nem sei se existe, porque só tinha ruínas e tinha um museu, fica bem próximo do Mar da Galileia. Mas naquela época era uma cidade importante, né? Que é chamada de Cafarnaum, outra, na linguagem mais antiga, de Capernaum, né? E ali tinha muita gente, e precisava ter um comandante. E esse comandante é apresentado pelo povo como um homem que merecia, que era digno de que Jesus atendesse o pedido que ele estava fazendo. Qual era o pedido que ele fazia? Que Jesus curasse o seu servo. Então eu coloquei aqui que estava ali diante de Jesus a voz do povo. Havia um provérbio latino que diz que a voz do povo é voz de Deus, né? Esse vox populi, vox Dei, do latim. Mas, irmãos, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. No caso desse centurião, talvez até fosse, porque a Bíblia diz que ele era uma pessoa boa, então de bom caráter. Geralmente eles eram ricos, porque recebiam muitas propinas, né? Era íntegro e ainda era bom, porque estava preocupado, né? Ele estava preocupado com o seu servo, era um escravo. Dizem os que são adeptos, ou pelo menos favoráveis ao homossexualismo, que esse servo deveria ser o seu companheiro, né? Que havia um relacionamento ali, né, entre os dois, um amor entre o centurião e o seu servo. Seria possivelmente um eunuco, e por isso o centurião estaria tão preocupado com a saúde dele. Mas isso eu vi esse comentário, por incrível que pareça, num programa de televisão de um padre, né, que pelos trejeitos dele, né, devia ser um bom defensor, né, do homossexualismo, e veio encontrar na Bíblia um apoio, né, porque Jesus curou aquele servo, né? Mas isso aí é apenas especulação. Mas o fato é que ele estava realmente preocupado com aquele servo
que estava doente. Por isso o povo dizia: olha, ele é digno que lhe concedas isto. O povo muitas vezes, irmãos, se manifesta por algum interesse pessoal, por alguma coisa que deseja, ou então até por temor. Durante o período da ditadura, havia muita gente que elogiava o governo, e até hoje, né? Muitos elogiam porque temiam. Eu vivi o período da ditadura, estudei no curso de letras na universidade no Rio de Janeiro, Gama Filho, que era uma das mais subversivas que tinha ali. E, inclusive, alunos da minha classe, em 68, levaram muita pancada, tiro na perna, cavalo em cima, ali no Rio de Janeiro, mas eu nunca me meti nessa encrenca, estudava, ia para casa, mas havia muitos que defendiam. E até hoje, né? Quando essas manifestações aí, o povo se levanta, os vandalismos, a bandidagem começa a se manifestar, então eles falam: que saudade do regime militar. Realmente, quem não tinha culpa no cartório não sofreu, não se meteu, mas ficou quietinho ali. E eles foram comandando, e com todo respeito aos militares, mas esse período foi um período de ordem, realmente, mas foi um período de atraso. O país ficou atrasado, e hoje corre atrás, né? O país tinha corrupção do mesmo jeito, só que ninguém sabia, né? Mas o povo, uma grande parte, aplaudia, e hoje ainda perde SOS militar. Então, a voz do povo, irmão, nem sempre é a voz de Deus, quando se trata de político, governo e ditadura. Mas nós, às vezes, trazemos isso para o seio da igreja. Como a igreja, né? Como a igreja tem olhado, especialmente, a sua liderança, aqueles que têm autoridade sobre ela, para orientar, para colocar projetos, né? Para, às vezes, fazer apelos, ou, às vezes, impor disciplina, né? Na nossa experiência de ministério, né, temos só 54 anos de ordenação, e tivemos experiência com diversas igrejas. A maior parte eram igrejas tradicionais, porque nós viemos de lá, estamos no Ministério Peniel há 21 anos, mas trabalhamos a maior parte em igrejas tradicionais. E nós vimos como era difícil lidar com o povo, porque o povo era composto de famílias, regime democrático, não era ditadura ele não, regime democrático, e era muito difícil de lidar com o povo. E o povo, às vezes, olhava a figura do pastor só como elemento que vai ali à frente, dá a palavra, e exorta, e pede contribuição, e muitos, né, eu ouço até hoje, né, a gente vive no mundo, né, pessoas que falam mal de líderes, que são exploradores, e que são vigaristas, e que só enriquecem, e que a igreja é idiota, né, fica ali submissa a essas pessoas. Só que elas não sabem, e às vezes até muitos da igreja, que foi através de uma palavra do seu líder, do seu pastor, ou de algum pastor na igreja, que vidas foram transformadas, que a palavra de Deus, que é poder, que é dínamo, que gerou a dinamite, já dinamitou corações, transformou corações, mudou vidas, mudou lares. Pessoas que não eram nada, que estavam ali no fundo do poço, e que hoje são pessoas que estão aí arrumadinhas, bonitinhas, e com a sua casa em ordem, tocando para frente, através de palavras que foram transmitidas do púlpito da igreja, enquanto que os críticos estão lá, falando, e enfiados na lama, no pecado, na prostituição, no álcool, no vício, ou então numa vida vazia, sentado na beira de bares, jogando ali dominó,
jogando dama, bebendo e falando mal da vida dos outros. Enquanto os servos de Deus estão preocupados em levar a palavra, tanto para a igreja como aqueles que queiram, de coração aberto, ouvir a palavra de Deus. Na nossa experiência do ministério, irmãos, até uma das minhas filhas disse: pai, o senhor precisava escrever um livro só para contar as coisas que o senhor viveu no ministério. Eu falei: olha, há muitas coisas que eu quero até esquecer, quero nem lembrar. Minha esposa que sempre fala, né, que os nossos primeiros 25 anos de vida de casados, né, já fizemos 54, mas os primeiros 25 anos foram muito difíceis, porque eu trabalhava fora, lecionava, e cheguei a tomar conta de 3 igrejas ao mesmo tempo. No Rio de Janeiro, estava fazendo faculdade ainda, chegava em casa, almoçava, ia no seminário que eu dava aula, depois o reitor ficou doente, eu tive que assumir a reitoria, ainda tinha 3 igrejas. Depois aqui em Santos, era final de semana, tinha uma congregação em Vicente de Carvalho, tinha um trabalho na Pouca Farinha, que morava uma família lá, eu, paletó e gravata naquela barquinha lá para levar ceia. E muitas vezes as crianças só iam ver no finalzinho de semana na igreja, porque saía, estavam dormindo, e eu voltava, estavam dormindo, e a esposa também saía para lecionar. Então, a vida corrida, e assim mesmo, irmãos, de vez em quando tinha que fazer atendimento espiritual. Me lembro uma vez, devia ser 1 hora e pouco da manhã, já ali engrenando no sono, o telefone tocou, e do outro lado da linha a moça ligou e disse: pastor, o senhor podia vir aqui em casa? Eu falei: mas essa hora, meu irmão, o que está vendo? Ah, minha mãe está doente. Eu falei: está doente, chama o SAMU, o pronto-socorro, né? Pô, dá remédio, né? Ah, mas é doença espiritual. Eu falei: já sei. Essa senhora, ela tinha sido mãe de santo, né? E ainda tinha mudado do Rio de Janeiro aqui para São Vicente, ela não estava ainda totalmente liberta, né? E eu não era pentecostal, né? Mas, mesmo não sendo pentecostal, eu enfrentei muitos demônios e eles não levaram vantagem, não. Eu falei: tá bom. Peguei o carro lá na Vila Margarida e fui lá era até uma família mais ou menos bem de vida, um sobrado grande. E chegando ali, eu já ouvia os berros da mulher lá dentro. Não era um grito, era urros, né? Falei: meu Deus, a coisa tá feia aí, né? Que pau que eu vou amarrar minha égua, né? Mas vamos lá, né? Em nome de Jesus. E chegamos lá, irmãos, subimos, o marido já estava todo arranhado, e agarrando nas pernas da mulher, e ela soltando pontapé para todo lado, e urrando, né? O diabo estava ali, mas estava feio, irmão. Mas, em menos de 30 segundos, aquilo acabou, né? Foi só colocar a mão ali, em nome de Jesus, e ela acordou assim, meio assustada, né? Ô pastor, o senhor está aqui? Eu não sabia nem onde estava, né? E ali, irmãos, ficamos até mais umas 2 horas, conversando, ministrando, aconselhando, e chega para casa quase 4 horas da manhã, né? E o pastor não faz nada, né? E no outro dia cedo já pegar para ir lecionar. Isso e outras vezes, e outros casos, né? Só que o povo muitas vezes não vê isso, né? Ele só vê o pastor bonitinho ali, arrumadinho, né? Penteado e tal. Pô, é bom ser pastor. É bom sim, porque a gente sente a unção de Deus na nossa vida, a gente tem uma visão das coisas de Deus,
e entende coisas que às vezes o crente comum, que não tem o chamado, o ministério, ele às vezes não entende. Por isso, às vezes não entende o pastor, né? Porque que o pastor Nito, às vezes faz projetos aqui, e outro, pastor Joel, e outros pastores jovens que a igreja tem aqui. Eu sempre louvo a Deus pela vida desses pastores jovens que temos aqui. O pastor Ney, que é um amor de pessoa, Pedrinho, o Jason, né? E pastores são jovens. Eles estão, muitas vezes eu tenho que estar dando uma palavrinha para eles lá, falar, não é bem assim, mas sempre procurando ajudá-los, né? Porque tivemos bastante tempo para estudar, lecionar, e o contato com muitos alunos e muitas matérias de seminário. Hoje eu quero distância disso, mas foi coisas que Deus nos deu para depois passar para os outros. Então, irmãos, a voz de vocês é a voz da igreja para abençoar, independente de uma coisa ou outra não gostar, porque quem ministra o líder, o pastor, quem corrige quando necessário, se estiver errado, é Deus que o chamou. E se for preciso, até ele afasta. Quando alguns fazem o que não devem, eles são punidos, são disciplinados e às vezes até eliminados do privilégio de exercer o ministério. Por isso, a voz do povo, se for um povo cheio do Espírito Santo e um povo sábio, pode representar a voz de Deus. Caso contrário, pode não representar. E o povo dizia, esse centurião, ele é digno. Porque o povo via as coisas boas que ele fazia. Então é digno. Aí, quando Jesus se aproxima da casa do centurião, o centurião manda uns emissários e diz, olha, diga para ele que não precisa vir até a minha casa, porque eu não sou digno que ele entre em minha casa. Eu não sou digno. Os anciãos judeus disseram que ele era digno. E ele diz, eu não sou digno. Isso aí, irmãos, é a voz da consciência. No exterior, fora da casa, na administração da cidade, da ordem da cidade, ele era digno. Mas diante de Deus, diante de Jesus, na presença de Jesus, a consciência dele diz, olha, não sou digno nem de chegar perto dele, muito menos que ele entre aqui na minha casa. Era a voz da consciência. Irmãos, diante da glória de Deus, o homem treme. Eu me lembrei de Isaías no capítulo 6, quando ele teve a visão da glória de Deus. E do Deus Trino, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A casa está cheia da sua glória. Aí ele caiu e disse, ai de mim, vou perecer, vou morrer, porque eu sou um homem impuro, vivo no meio do povo de impuros lábios, né? Mas era um profeta, ou pelo menos um pré-profeta, né? E estava envolvido com o povo que não prestava, lábios impuros, falando coisas que não devia, palavrões e coisas semelhantes. Mas servia a Deus no templo. E então ele se quebranta diante da glória de Deus. Quando nós nos sentimos, irmãos, diante do Senhor, da grandeza do Senhor, nós temos que realmente nos quebrantar e sentir que não somos nada, e que a cada dia precisamos
mais da presença de Deus em nossa vida. Aquele centurião, irmãos, quando diz eu não sou digno, certamente, irmãos, não era só porque Jesus era muito conhecido, e Jesus fazia milagres, mas é porque a casa dele, a vida dele, não era exatamente aquilo que o povo pensava ser. Na administração da ordem pública e na administração daquele povo que estava ali sob sua responsabilidade, ele agia corretamente. Mas na sua vida pessoal, a coisa era diferente. Como é que os irmãos vivem nas suas casas, nos seus lares, né? Diante daqueles que lhes são íntimos? É a mesma coisa que vivem quando estão numa célula, numa reunião de crentes, quando estão cantando, quando estão louvando. Será que a dignidade, a sua dignidade é tanto fora como no interior da sua casa? Irmãos, devemos entender sempre o seguinte: nós, pelas nossas próprias forças, por nós mesmos, nós não seríamos dignos de nada. E as nossas obras, diz o profeta Isaías, seriam como trapos imundos. E não é por esforço pessoal, mas é porque o Espírito Santo que está em nós nos capacita. É Ele que nos dignifica. É Jesus na nossa vida que nos faz ser dignos de estar na presença de Deus, de orar, de buscar a Deus, de pedir e, por que não, muitas vezes até ter que nos quebrantar diante do Senhor, pedindo perdão por coisas indignas que tenhamos feito. João diz lá no primeiro capítulo, na primeira carta, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E esse purifica, irmãos, ele está no tempo grego chamado presente contínuo, que seria lido assim: o sangue de Jesus Cristo nos está purificando de todo pecado. Até o pecado que você vai ainda cometer. Porque é como se fosse um rio fluindo, que fosse limpando tudo. Porque quando nós nos convertemos, irmão, aceitamos Jesus como Salvador, nós não nos tornamos perfeitos. Nós tornamos-nos pessoas novas, diferentes, e que, segundo as cartas do apóstolo Paulo, temos que ir crescendo, e Pedro diz crescendo na graça, no conhecimento. Nós vamos tendo uma purificação espiritual através dos anos, e quando nós realmente nos colocamos humildemente, quebrantadamente diante de Deus. Então o sangue de Jesus vai nos purificando de todo pecado, como o rio fluindo em nossas vidas. Então o crente não é para ficar prostrado, decepcionado com ele mesmo, né? E se achando indigno e querendo abandonar tudo. Largar a igreja, largar a família, porque cometeu, falou, fez alguma coisa errada lá. Irmão, se isso não deve acontecer. Mas se acontecer, João diz, nós temos um advogado lá diante de Deus, do Pai, para nos defender. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém, irmãos? Aquele centurião não tinha, né? Ele não tinha. Então ele disse, olha, não entra aqui não, porque aqui está uma
na minha casa está uma bagunça só. Não era os móveis fora do lugar, né, geladeira lá com coisa estragada, não era isso. Era possivelmente na área moral, na área espiritual, porque ele era bom, mas ele era idólatra, ele era pagão, e quem sabe até, né, havia devassidão, prostituição na sua vida, e que diante da santidade de Jesus, ele se sentia indigno disso. E para terminar, nós temos a voz de Jesus. Jesus não elogiou a bondade do centurião. Ele nem tocou nesse assunto. Ele ficou admirado e elogiou a fé do centurião. Ele disse: grande é esta fé. Nem Israel, que era o povo de Deus, ou pelo menos considerado povo de Deus, ele encontrou tanta fé. Pelo contrário, muitos de Israel, a maior parte não cria em Jesus. O seguiu por interesse. Nem os discípulos. Muitos discípulos também não criam que Jesus pudesse fazer o que ele fazia. E seguiu sempre na dúvida. Mas aquele homem diz: olha, dá uma palavra, o meu criado ficará curado. Tem uma versão mais antiga que diz: dá uma palavra e o meu criado sarará. Aí começaram a brincar com isso, né? O criado sarará, então o criado será curado, né? Tira o sarará daí, né? Seu criado será curado. Quer dizer, ele entendia que não precisava nem pisar na casa dele. Jesus disse: olha, nem em Israel eu encontrei assim tanta fé. Irmãos, existe a fé natural, mental, intelectual, como uma concordância com a verdade, e existe a fé espiritual. A fé daquele centurião era uma fé mental. Ele cria que realmente Jesus tinha feito milagres em outros lugares, ele poderia fazer ali. Então ele cria. Mas não era fé para a salvação, porque ele nem quis chegar na presença de Jesus. Nós temos visto, irmãos, que a misericórdia de Deus, que Deus é amor, Deus é bondade, né? Deus é bondade. A misericórdia de Deus tem atingido muitas pessoas que têm pensamentos religiosos ou doutrinários diferentes dos nossos. Porque a igreja evangélica, na sua totalidade, ela tem o seu núcleo central, os princípios básicos, tudo dentro do Novo Testamento. Nós não seguimos tradição, não seguimos decisões de convenções, de concílios, ou de alguma autoridade grande dentro da igreja, como é a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela aceita a Bíblia, mas aceita a tradição, aceita a decisão dos concílios e a palavra do Papa, a decisão do Papa, que acha que é infalível. Então, nesse bojo, veio uma série de doutrinas com as quais nós não concordamos, porque nós nos atemos à simplicidade da palavra de Deus. Mas muita gente, irmãos, desse Brasil especialmente, em muitos lugares, foi criado aí dentro dessa tradição religiosa, de crer na intercessão de santos, e crer que a Virgem Maria, né, que é virgem, nós achamos que não, porque foi virgem até ter Jesus, né, que Maria, né, realiza milagre, Nossa Senhora de tal, não, e vão a certos lugares, Padre Cícero, né, Juazeiro, e está aquela montoeira de muletas,
e de uma opção de curas que as pessoas atribuem, e que foram curadas mesmo, irmãos. Não é dizer que aquilo ali fizeram uma opção de muleta e colocaram ali. Foram curadas, mas não foi por intercessão de santo nenhum, nem de padrinho, Padre Cícero e outros, ou Maria, ou Nossa Senhora, foram curadas pela misericórdia de Deus. Porque não chegaram a conhecer ainda o amor de Deus. Se Deus é amor, Deus é misericórdia, então as pessoas até conseguem por causa da fé, foram crendo. Eu não me refiro a essas cirurgias espirituais realizadas em determinados lugares aí do Brasil, por médiuns. Isso aí é muita coisa demoníaca mesmo, de espíritos de demônios que estão ali operando. Mas outros tipos de cura é pela misericórdia de Deus. Só que as pessoas, em vez de entenderem que é o amor de Deus, e que foi Deus quem na sua misericórdia curou, aí elas atribuem a santo tal, né, e pagou a dívida então, por santo expedito, e mais não sei o quê. Quer dizer, compreende tudo diferente. Só que recebem cura para o corpo, mas não recebem a cura para a sua alma. Porque a fé para a salvação é a fé espiritual. É aquela que leva à transformação da vida. E Paulo disse, Jesus falou a Nicodemos, que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer da água do Espírito, não pode ver o reino de Deus. E Paulo diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Irmão, se você recebeu Jesus na sua vida, e o está seguindo, e a sua vida realmente mudou, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, não quer dizer que você não comete mais nenhum pecado, não existe isso. Mas você é diferente, você pensa diferente, você age diferente, você abandonou coisas que antes pareciam impossíveis de serem abandonadas. Então, você é salvo. Se isso aconteceu na sua vida, você é uma nova criatura. Você pertence a Jesus, você está salvo. Agora, se você continua fazendo a mesma coisa, e será que isso é verdade? Não acredito não. Fulano disse que é crente, mas o que ele está fazendo? Meu irmão, você precisa nascer de novo. Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos, no início, como crianças. A criança é simples, né? É ingênua, ela aceita tudo, crê. Aí ela vai crescendo, né? E vai aprendendo coisas novas até chegar na idade da consciência. E aí ela vai responder pelos seus atos. Quer dizer, quando você é crente ainda imaturo, está começando, né? Você tem dificuldade de entender algumas coisas, mas você vai crescendo, e à medida que vai crescendo do Evangelho, você vai se tornando uma pessoa mais sábia, mais preparada, mais equipada para servir ao Senhor, né? Na sexta-feira eu ouvi aqui o pastor Danilo, uma palavra maravilhosa, né? Ele dizendo, a pessoa se converte, ou antigamente, né, se convertia, irmão, tem que se preparar, senta aí para preparar. Mas tem mesmo, irmãos. Ele tem a visão dele, eu tenho a minha bíblica, né? A criança tem que crescer, não é? Tem que se preparar, sim. Não é ficar 4 anos sentado sem fazer nada. Mas pelo menos uns 2, 3 meses ela tem que conhecer um pouco da palavra, fortalecer o seu testemunho. O máximo que ela pode fazer é convidar alguém para vir à igreja. Mas ela ainda vai cometer algumas coisas que ela não sabe ainda e que vai escandalizar aquele que ela está querendo evangelizar. Ela tem que ir crescendo na graça, no conhecimento de Jesus, crescer rápido, não é? Porque a criança nasce, é uma gracinha, não é?
Eu gosto muito de criança, né? Então, especialmente criança pequenininha, né? É um amor, né? Um anjinho. Mas se depois de uns 3, 4 anos, ela continuar daquele tamanho, né? Aí os pais vão ficar preocupados, porque o normal é ela ir crescendo, né? Daqui a pouco, 1 ano, já está andando e tal. 3, 4 anos, a criança não anda, a criança não fala, né? Aí, aquela alegria de ver o filhinho se torna numa tristeza, numa grande preocupação. O crente é assim também, irmãos. Ele nasce de novo, é aquela alegria dele e de todo mundo. Mas se ele não crescer, ele ficar sempre com aqueles pensamentos, com aquela maneira de viver, tem problema. Na verdade, ainda não nasceu de novo. Jesus elogiou a fé do centurião, vejam bem, foi a fé mental, de acreditar que ele podia fazer o milagre, mas não foi a fé salvadora, porque aquele centurião ainda não conhecia a Jesus. Você pode crer, ter a fé natural, no dia a dia nós exercemos essa fé natural, né? Ninguém entra no ônibus e vai perguntar se o motorista tem carteira, né? Se ele sabe dirigir mesmo, né? Se ele é habilitado, né? Ninguém faz isso, vai pela fé, crê que ele está ali porque sabe fazer. E da mesma forma, né, em outras coisas. Mas a fé espiritual exige um toque do Espírito Santo na nossa mente, no nosso coração, para nós nos identificarmos dali para frente com Deus e com as suas coisas. E sentir sempre alegria, sempre prazer em estar na presença de Deus, com os irmãos, louvando e ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Vamos colocar em pé. Creio que eu estou dentro do tempo, né? Eu vou fazer uma oração, irmãos, e enquanto oramos, você coloque a sua vida diante do Senhor, no sentido de que cada dia você cresça mais na fé e no conhecimento de Cristo Jesus. Não se deixe levar pelo que o povo fala, né? E pelas acusações do maligno na sua consciência, que você não é digno, você não é de nada, né? Você é assim, você é de Jesus, você é digno pela dignidade de Jesus em você. E pela presença constante do Espírito Santo na sua vida. Você esteja pedindo que haja esse crescimento na sua vida. Pai, obrigado por esse momento em que nos permitiste transmitir a Tua palavra. Que ela tenha caído em coração aberto e desejoso de receber ensinamento que vai lhe ajudar na carreira cristã a permanecer firme até o último dia da sua vida. Que esta igreja, que esses irmãos que estão aqui sejam abençoados, tenham vitórias, saibam que não são impecáveis, são passíveis de muitas falhas, mas o sangue do Teu Filho derramado lá no Calvário, em nosso lugar, nos purifica de todo o pecado e nos fortalece para prosseguirmos firmes na carreira cristã. Para a glória do Teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos aplaudir ao Senhor.